Olá, pessoal. Hoje foi um dia emblemático para a história da política brasileira e do papel do judiciário nisso. Por isso eu decidi gravar esse vídeo tratando de alguns pontos do acórdão que manteve a condenação em segunda instância, acolhendo parcialmente a apelação da defesa no caso do julgamento do ex-presidente Lula. Eu gostaria de tratar alguns pontos técnicos, alguns pontos teóricos, alguns pontos políticos, porque algumas pessoas me pediram para fazer essa abordagem e eu optei então por gravar esse vídeo. Eu vou pedir então a paciência de vocês, é um vídeo um pouco longo, que eu vou tratar de alguns pontos cruciais. A primeira coisa é uma questão que também me chamou muito a atenção, de todo mundo querer ter uma opinião jurídica sobre o caso. Vejam, o caso é extremamente complexo, envolve muito conhecimento de não só dogmática penal, técnica processual penal, mas também epistemologias que fundamentam criminologicamente o direito penal aplicado no Brasil. E também requer o acompanhamento da instrução processual, a leitura das peças dos autos, a leitura dos depoimentos, o acompanhamento dos depoimentos, a leitura dos documentos que estão colacionados aos autos. E aí é muito leviano querer manifestar uma opinião sem ter mais profundidade sobre o lastreamento jurídico dessa condenação. Então eu chamo a atenção para quem não é do direito para ter cuidado ao se manifestar sobre o caso. Para quem é do direito, também tomar também um pouco de cuidado para não se queimar academicamente nas coisas que andam falando por aí, né? Porque, embora seja de fato um julgamento político, o que acontece é que estão querendo escamotear uma questão política com argumentos jurídicos, como já aconteceu no golpe, que foi mascarado de impeachment e agora novamente essa condenação. Eu quero dizer que a primeira coisa que me chama muito a atenção nessa condenação é algo que está colocado inclusive na teoria da argumentação de Perelman, ou que o Vivek, né, também chamaria de topoi argumentativo, e que se nós formos trazer isso para o campo da criminologia crítica, que vai dizer qual é o papel do sistema penal, qual é a clientela da seletividade penal, qual é estruturalmente a função de toda a persecutio criminis numa sociedade desigual e capitalista, é perceber que, na verdade, as decisões jurídicas elas já estão tomadas. E aí os argumentos são levantados para corroborar essa decisão, esse topoi, essa tese que já está estabelecida. Então o que eu quero dizer, que é muito curioso nesse fato, que por ser um fato emblematicamente político, se você quisesse condenar o presidente Lula, você teria aí já um pressuposto condenatório e conseguiria colacionar argumentos que parecem aí razoáveis para sustentar uma hipotética condenação. De outro lado, se você quiser absolver o presidente Lula, também bastava ter a vontade política dessa absolvição, que também você conseguiria colacionar argumentos que são bastante razoáveis e consubstanciosos para manter uma eventual absolvição. Curioso, tanto na sentença de primeira instância, do juiz Togado, famoso, que fez questão de ficar famoso, né? Apareceu no Fantástico, foi capa da Veja tantas vezes, desviou-se da sua função de juiz, fez obstrução da justiça, ele, juiz, divulgou áudios ilicitamente, compartilhando com a imprensa, criando factoides políticos, enfim, algo bastante temerário na conduta ética do judiciário. Todos os argumentos sustentados nesse juiz, que foram retomados, né, na leitura dos votos dos desembargadores agora do TRF4, são argumentos bastante circunstanciais. E aí as pessoas vão me dizer, mas Thailise, como você pode dizer que não há prova cabal para a condenação do ex-presidente Lula? Olha, o que eu sei é o que eu tive acesso, e é o que todo mundo teve acesso, justamente porque o juiz Togado fez questão de divulgar, de espetacularizar o processo. É por isso que eu tive acesso ao processo, porque ele, em conluio com uma mídia que desejava essa condenação, divulgaram tudo isso. Então,
Todos os depoimentos das colaborações premiadas estão no YouTube, se você quiser, ou todos os autos do processo estão disponíveis, a própria sentença está disponível, e pra gente que é jurista é mais tranquilo de acessar, né, os autos através da página oficial do tribunal. Você consegue ler todo o teor dos autos para ter a sua opinião. Então nós não estamos tirando essa opinião com base em nada. E quando você lê a sentença do Moro e ouve os votos dos desembargadores, você vê todos esses argumentos que para nós parecem superficiais e pífios sendo fundamento condenatório, ou seja, nada foi apresentado nessas condenações que me surpreendeu enquanto pessoa que não é juíza, não é magistrada e não está responsável pela instrução e pelo julgamento do mérito e das questões preliminares de nulidade processual e de incompetência do juízo. Então, o fundamento condenatório é pífio. Ele não tem nada de novo em relação a isso que a gente acompanhou pela imprensa. E o que é o fundamento condenatório? O fundamento condenatório é a pressuposição de que o triplex do Guarujá pertencia ao ex-presidente Lula, porque a dona Marisa Letícia tinha pagado prestações quando aquele empreendimento ainda era incorporado pela Bancop. E aí, quando a OAS assumiu esse empreendimento, teria sido na forma de propina e não foi passado para o nome do presidente Lula, nem para a ex-primeira-dama, dona Marisa, apenas para mascarar o enriquecimento ilícito, o que configuraria, por sua vez, o crime de lavagem de dinheiro. Então, nós teríamos dois delitos, a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Ora, se você lê as peças, os autos, você percebe que, na verdade, o que aconteceu foi a participação de um consórcio pela dona Marisa, e esse consórcio foi incorporado da Bancop para a OAS quando a Bancop veio à falência. E é isso que está nos documentos. E aí ela desistiu e não quis, a partir desse momento, se tornar proprietária definitiva do imóvel e pediu de volta todas as prestações que havia pagado. É isso que está documentado. Mas aí os delatores, nas colaborações premiadas, dizem que isso foi propina, que a OAS tinha usado esse tal triplex para subornar o ex-presidente Lula. Então é colando trechos de depoimentos das pessoas que tiveram aí suas falas colhidas através de colaboração premiada, que a mídia chama de delação premiada. É com isso que se vinculou a materialidade delitiva do recebimento de ilícitos na modalidade corrupção passiva, porque o presidente teria auferido vantagem econômica nesse caso, que de fato, na verdade, só seria, para o crime de corrupção passiva, seria apenas exaurimento do crime. Veja, não seria o crime em si, o crime não é receber o dinheiro, o crime é um crime formal e bastaria para o crime, então, solicitar ou exigir a vantagem indevida em razão aí da sua condição de administrador, funcionário, servidor público, presidente no mais alto cargo possível da administração pública. Para essa conduta típica de solicitação ou exigência de propina, o que se sustentou foi que, na verdade, ao escamotear, ao colocar panos quentes nas ações de seus subordinados que estavam contribuindo com essas empresas, principalmente a OAS, em corrupção, o presidente Lula nada teria feito. Tendo conhecimento do fato, nada teria feito e, por outro lado, para não fazer nada, teria inclusive recebido esse triplex. Veja só, então as condutas de solicitar e exigir também não estariam preenchidas. Para isso, o que foi usado pelo relator foi a teoria do domínio do fato, aquela velha teoria do domínio do fato que foi usada na ação penal 470, vulgo mensalão, que o autor da teoria, Klaus Roxin, um alemão, disse que essa não era a teoria dele, que ela foi deturpada no julgamento da ação penal 470. Ou seja, emprestaram a teoria alemã, que o próprio autor diz estar deturpada, para vincular autoria e tipicidade delitiva no crime de corrupção passiva. Não bastasse isso, o relator ainda disse que era de Hans Welzel e não de Klaus Roxin, e pronunciou o nome de Welzel errado. Ou seja, o primeiro voto foi um exemplo da indigência intelectual do nosso judiciário, absolutamente lamentável, lamentável.
O segundo voto foi um voto que se voltou a ficar aí martelando nas circunstâncias fáticas que a mídia tanto noticiou. Parecia que o segundo desembargador estava lendo várias reportagens da revista Veja ou replicando notícias do Jornal Nacional. Porque se falou muito de Bancop, de OS, de quem foram os delatores, qual foi o papel deles, o que eles relataram na sua colaboração premiada, mas em nenhum momento se vinculou substancialmente esses fatos às condutas típicas e à materialidade. Aí eu volto numa questão. Disseram aí, tanto o primeiro quanto o segundo relator, que tanto Dona Marisa quanto Lula manifestaram interesse no apartamento. Eu até brinquei com os meus amigos. Bom, se manifestar interesse for crime, imagina, né? O que vai acontecer com todos nós. Tá? Manifestaram interesse no apartamento. E aí, essa mera manifestação de interesse, junto com o fato de que mobiliaram com uma decoração específica, mais os depoimentos dos delatores, mais o fato de que o zelador falou, não, aquele apartamento ali era do Lula mesmo, viu? Isso é que foi suficiente para uma condenação. Ora, gente, para condenação criminal, você precisa de indícios de autoria e provas da materialidade. Nesse caso, por ter um crime formal, o que você precisa é que haja prova de solicitação ou exigência de vantagem ilícita ou do recebimento da vantagem ilícita. Se essa propriedade nunca foi transferida e não houve sequer posse, gente, porque Lula nunca morou lá, nunca ocupou esse imóvel, nem Dona Marisa, nem ninguém de sua família. Não tem contrato dizendo que ele é o dono, não tem escritura dizendo que ele é o dono, só tem compromisso de compra e venda quando ainda era da Bancop e aí Dona Marisa desistiu e recebeu todo o dinheiro de volta. Não tem nenhum documento e não tem posse de fato, ninguém ocupou o imóvel, ou seja, não tem substância penal para condenação por esse crime, muito menos para o crime de lavagem de dinheiro, que seria um crime decorrente desse, um crime conexo, que aliás tem divergência doutrinária a esse respeito, se o fato de escamotear a propriedade seria mero exaurimento do crime de corrupção ou seria lavagem de dinheiro de fato, né? O que cabe, na minha opinião, apenas para crime organizado, a questão da lavagem de dinheiro. Mas, de qualquer maneira, os dois fatos são atípicos. Não bastasse isso, o terceiro desembargador ficou horas nos dando uma aula pífia de direito penal para leigos. Se vocês tiverem paciência de assistir esse voto, vocês vão perceber que ele passou o tempo todo explicando para leigos, ou seja, ele ficou dando munição para a mídia poder noticiar fundamentos da condenação. Ele ficou dando munição para as pessoas que odeiam Lula politicamente, dizerem, olha, tá vendo como todos os argumentos são jurídicos? Uns argumentos pífios, rasos, que qualquer aluno de primeiro ano de direito domina melhor. Meus alunos, eu tenho certeza que dominam melhor que esse desembargador os argumentos que ele levantou ali. Não porque ele não tenha conhecimento jurídico, porque ele fez questão de dar uma aulinha para iniciantes, justamente para dar substância para aqueles que odeiam Lula, para a direita, para uma direita ignorante, odiosa, vingativa, rentista, né, entreguista desse país, dizer que há fundamento jurídico. Tudo isso revestido com um manto de retórica formal, de retórica jurídica, para parecer que ele estava dizendo coisas ali muito relevantes, muito importantes. Ficou dando uma aula de preâmbulo constitucional, de competência da Justiça Federal, artigo 109, 108 da Constituição, leu o Código Penal, coisas ridículas que não cabiam naquele voto, simplesmente para dizer que eles, TRF4, tem competência porque a competência dos tribunais regionais federais está prevista na Constituição. Dizer que Moro tinha competência para julgar a ação somente porque o crime contra a administração teve como objeto material o patrimônio da União. Isso é ridículo. Qualquer aluno de terceiro ano de direito consegue argumentar melhor numa simulação de ação judicial que nós fazemos nas universidades. Isso é um absurdo, porque o que a gente está questionando é se há conexão, porque a hora que teve aquele escândalo daquele PowerPoint ridículo, e aquilo foi a denúncia não foi baseada em provas, foi um show que o Ministério Público armou, absurdo, patético, risível, em que aquele PowerPoint ridículo que virou motivo de chacota no mundo inteiro foi o substrato da denúncia, justamente porque não havia provas
não há materialidade, não há tipicidade, não há nada concreto para essa condenação. Foi esse PowerPoint que foi o substrato da denúncia e com base nisso é que houve a condenação. E aí, se argumentando que há competência, porque o Ministério Público de São Paulo, que odeia tanto o Lula quanto o Ministério Público do Paraná, ou quanto o Judiciário do Paraná, ou esse Tribunal de Porto Alegre, todos esses disseram que a competência era do juiz Moro para julgar esse caso, sendo que não há nenhuma prova de que há conexão desse fato do triplex concreta, real, com os casos ligados à Lava Jato e à corrupção na Petrobras, que corriam na vara do juiz Moro. Tanto é que o terceiro desembargador, no seu voto, ele fica dizendo que é importante falar de Petrobras, porque é o presidente da República que nomeia os altos cargos de escalão da Petrobras. E quando que isso é simplesmente fático, concreto, para consubstanciar a conexão delitiva entre os crimes da Petrobras e da Lava Jato e esse suposto recebimento desse triplex do presidente Lula pela OAS, que assumiu uma incorporação da Bancop de um empreendimento de cujas prestações a primeira-dama pagava na época? Gente, honestamente, a direita pode dizer o que quiser, pode dizer que havia aí substância para condenação. Tudo que eu ouvi, tudo que eu li na sentença do juiz Moro, tudo que eu ouvi, eu acredito que tem algo assim muito sério acontecendo. Primeiro, porque você não tem o princípio do juiz natural respeitado. Não há competência nem do Moro, nem desse tribunal para julgar esse fato. Deveria ter sido julgado pela Justiça Federal de São Paulo. Segundo, porque não há materialidade, não há tipicidade, não há substância para condenação nem para o crime de corrupção passiva, nem para o crime de lavagem de dinheiro. Eu tenho nulidade processual por incompetência do juízo, eu tenho causa de absolvição por falta de tipicidade, por fato atípico. E ainda assim, todo um espetáculo foi montado para condenar um ex-presidente da República. Essa é a primeira parte da minha fala. Mas eu queria dizer também que eu poderia fazer um argumento aqui de que eu estou me escandalizando porque o Estado de Direito foi rompido, porque a democracia foi rompida, mas agora eu quero discutir isso um pouco mais a miúde e dizer o seguinte para vocês. Eu quero dizer que quem estuda criminologia crítica, ou mesmo quem milita nos tribunais deste país, sabe que a segurança jurídica prometida pela burguesia, quando foram realizadas as revoluções burguesas, consubstanciadas nas constituições que edificaram os estados de direito modernos e contemporâneos, quando isso aconteceu, essa promessa de segurança jurídica logo se revelou apenas mais um mito do esclarecimento. Tanto é que se você for acompanhar os processos, você vai ver que não tem necessário lastreamento na legalidade e nem nos atos processuais para os ritos que são seguidos no judiciário e para as condenações. O que eu quero dizer é que desde sempre tem gente sendo julgada ao largo dos direitos fundamentais, ao largo da ampla defesa, do contraditório, do rito adequado no processo. Eu quero dizer que tem gente sendo condenada nesse país sem tipicidade, sem autoria, sem materialidade. Eu estou dizendo que há muito tempo pessoas são condenadas sem que haja respeito à técnica jurídica. E quem são essas pessoas? São a clientela preferida do sistema de persecução penal, que historicamente são os excluídos, que historicamente são a população negra que foi escravizada nesse país e depois da abolição foi impedida de ter acesso, inclusive às classes mais subalternas que o capitalismo forjou, e foi perseguida historicamente, ainda é até hoje, no processo de seletividade penal. Ou seja, o direito penal e o sistema penal têm um papel crucial na questão racial nesse país. Assim como na questão da luta de classes, a pobreza sempre foi criminalizada, a homossexualidade sempre foi criminalizada, a identidade de gênero não cis sempre foi criminalizada, a liberdade sexual de mulheres que escolhiam usar o seu corpo
da forma como bem entendiam, sempre foi criminalizada. Então o que eu quero dizer é que sempre houve uma clientela penal preferencial nesse país. E nunca se olhou tanto para isso, para quanto o direito, ele é uma promessa falsa. E o direito penal, ele não está comprometido com a legalidade, com o Estado de Direito, com a segurança jurídica. O direito penal tem um papel estrutural na sustentação da sociedade burguesa e do sistema de produção de mercadorias que é o capitalismo, na sustentação do capital e de sua reprodução através da valorização do valor. É para isso que serve o direito penal, como nos diria Pachucanes. Então, isso que aconteceu com o Lula é só algo emblemático do que sempre aconteceu. Só nos choca tanto porque foram capazes de alcançar um ex-presidente da República, que não é mais uma pessoa pobre e desprivilegiada, como era nas suas origens, que hoje tem acesso ao conhecimento, a bons advogados, tem poder financeiro aquisitivo, tem capital político, tem influência para poder se defender desse tipo de instrumentalização do sistema para o interesse espúrio de algumas elites e da manipulação e da manutenção estrutural de um sistema perverso. E quando isso acontece até com o ex-presidente da República, a gente percebe o quanto as estruturas postas, o status quo, não tem limite para se resguardar. Se essa elite precisar das golpes e golpes subsequentes nesse país, ela continuará dando. Se essa elite precisar instrumentalizar o Poder Judiciário desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, ela o fará. E tem poder para fazer isso, porque quem ocupa o Judiciário é a própria elite, ou essa mesma classe média, tragada por esse pensamento reacionário e conservador que odeia a pobreza nesse país e que quer conservar privilégios. Eu não estou dizendo que Lula é inocente, eu não tenho como afirmar isso. Eu não estou dizendo que eu coaduno com todas as ações e com toda a política dos seus governos. Eu estou dizendo que o direito penal cumpre um papel que hoje ficou mais claro do que nunca na história desse país, na história do sistema penal, e é um material interessantíssimo para nós continuarmos estudando em criminologia crítica, em criminologia radical, em teoria do direito, especialmente teoria crítica, e entendemos a que o direito serve. Porque quem explica a ordem jurídica hoje em nosso país não é Hans Kelsen, não é nenhuma teoria destas postas e conservadoras do juspositivismo clássico. Quem explica o direito hoje nesse país é Carl Schmitt, o jurista do nazismo. É isso, gente. Um beijo.